Jorge Rio Cardoso é um conhecido e reconhecido professor universitário, autor de livros onde explica a fórmula de sucesso para os estudantes que pretendam se ingrar nos estudos e na vida. Este ano lançou Do Secundário à Universidade com sucesso, Bora Lá, um guia para alunos, pais e professores. Muito bem-vindo, professor Jorge Rio Cardoso, de novo, à RDP Internacional. Quando terminou os estudos do secundário e entrou na faculdade, faltava-lhe um livro assim? Eu acho que sim, que faltava. Aliás, faltava a mim e faltava a toda a gente. Porque nessa altura, digamos, o conjunto de competências que eram requeridas eram competências às vezes mais de reprodução de conhecimento e não propriamente aquelas competências relacionais que hoje em dia são essenciais nas organizações. E por isso mesmo eu neste livro tento dizer que, para além das notas, há muitas outras competências que são necessárias. Quais, por exemplo? Por exemplo, saber trabalhar em equipa é muito importante. Não há hoje nenhum problema, seja fogos florestais, seja problema de segurança, que não haja várias áreas do conhecimento que sejam chamadas para, digamos, reunirem consenso e tomarem medidas. E por isso é preciso as pessoas ouvirem-se, é preciso as pessoas, digamos, respeitarem-se, criarem empatia uns com os outros e, sobretudo, estarem focadas naquilo que é a solução. E por isso mesmo eu tento mostrar neste livro que essas competências são essenciais. Ou seja, todos sabemos que não há educação sem valores, os valores são fundamentais. E nós estamos a falar de notas. Exatamente. Os valores não são os valores do 0 ao 20. Exatamente, são valores, pronto, a honestidade, a solidariedade, coisas desse Mas género. isso, em princípio, é algo que se deve aplicar à nossa vida, independentemente de estamos ou não na faculdade. Não, exatamente, eu acho que sim. Mas às vezes há aquela tendência para pensarmos que a nota é tudo. Aliás, às vezes os pais têm um bocadinho isso. O motivo de elogio ou não em relação ao filho tem a ver com a nota, ponto final. E aquilo que eu tento às vezes dizer aos pais é que às vezes uma boa nota pode esconder um ser egoísta. Há mais vida para além da nota? Exatamente. O que não quer dizer que não se possa conjugar as duas coisas. É um bocadinho isso que define. Por exemplo, no Japão, e o professor sabe que são casos extremos, inclusive que por vezes levam ao suicídio dos estudantes, porque são tão pressionados em casa a tirar boas notas que, por qualquer motivo, falham, eles não aguentam a pressão. Exatamente, sentem quase que são uma vergonha para a família, quando na realidade as coisas não são exatamente dessa forma. Não, mas há muitos casos, até no desporto, os japoneses têm um bocadinho essa cultura. De qualquer maneira, o que se deve dizer é que eles devem criar hábitos de trabalho, em que as notas realmente são importantes, mas depois há um outro conjunto de competências que são fundamentais para que ele um dia possa ser um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, o que for, e que tenha respeito pelos outros. Hoje em dia fala-se muito na inteligência emocional. Eu no livro, digamos, há uma coisa que eu sublinho que é um jovem ser emocionalmente apto e depois procuro explicar o que é que isso é. Ou seja, ele identificar as suas emoções, que pode ser de alegria, mas pode ser de raiva, de frustração e, sobretudo, saber gerir essas emoções. Ou seja, apetece-me gritar, mas, por exemplo, aqui no estúdio, se calhar não é a altura... Não, porque temos... Exatamente. Exatamente. Mas pronto, as coisas... Os microfones não aguentam. Eu sei. Não, e se for... A menos que o nosso segundo convidado se lembre, já lá vamos falar. É um caso à parte, mas na realidade a gestão das emoções eu acho que é muito importante, nomeadamente nós temos a capacidade dentro de nós, podemos alterar muita coisa, nomeadamente, por exemplo, automotivar-nos, e eu acho isso muito importante, mas para isso é preciso reconhecer as emoções e a tal inteligência emocional, que é a minha capacidade de me pôr no lugar do outro, em que há jovens que às vezes têm facilidade em porem-se no lugar do outro, mas é a vedeta. O Cristiano Ronaldo, ou a Lady Gaga, ou a Madonna... Mas são casos únicos. Exatamente. Mas quando eu digo no lugar do outro, é o outro que às vezes passa privações, para quem a vida se calhar foi madrasta, e essa sensibilidade eu acho que é muito importante. Professora, quando nós entramos, de uma forma geral, os estudantes do secundário para a faculdade, é um passo gigante, tal como da primária para o básico, por exemplo? Eu penso que salvaguardando as devidas diferenças. Exatamente. Claro. Eu penso que quando passamos do terceiro ciclo para o secundário, há assim um passo muito grande. Há rupturas mesmo? Há rupturas mesmo, exatamente. Ou seja, não é só a escolha da área disciplinar. As aprendizagens passam a ser, digamos, mais
profundas, não se limitam à mera reprodução de conhecimento, mas têm que questionar um bocado, ou seja, ter aquilo que nós às vezes chamamos o pensamento crítico, ou seja, será que isto é verdade? Será que eu posso ver isto noutro contexto? E aí começamos a entrar com a nossa imaginação. Eu, ao longo do livro, estipulo 6 passos, em que o primeiro é a reprodução daquilo que ouvimos, até chegar a uma fase mais adiantada, que é exatamente a inovação em relação àquilo que me ensinaram. Ou seja, eu treinei uma determinada aprendizagem e consigo aplicar aquilo noutro contexto, noutro país, noutra realidade, às vezes até noutro setor de atividade. Estão-me a falar sobre a sustentabilidade e aplicou-se, por exemplo, o caso dos lixos. Eu sou capaz de aplicar noutra área, nos recursos hídricos ou noutra coisa qualquer, e isso, digamos, demonstra que eu consigo fazer aquilo que nós chamamos a translação de conhecimento. Ensinam-me aqui, mas eu consigo aplicar noutro contexto. E isso é o mais importante. Quais são as diferenças práticas, e agradecia que nos desse casos concretos, de um aluno que passa do 12º e entra na faculdade? Bom, há um capítulo exatamente dedicado a isso. Os professores, digamos, já não estão tão próximos, ou seja, os professores já não estão pressionados. Não há o chamado ensino de proximidade. Aquela meia dúzia poderão ser 30 alunos, e o professor está ali disponível para falar com cada um deles. Exatamente. Na faculdade, ouviu, não ouviu. Exatamente. O aluno tem que ser responsável e, portanto... E proativo. Exatamente, de preferência proativo. E, por isso, a partir daí, quer dizer, aquela ideia de reproduzir conhecimento e já passa, começa a ser posta em causa. E, portanto, ele tem que aprofundar as aprendizagens no sentido de, digamos, conseguir inovar em relação àquilo que aprendeu. A bibliografia é, evidentemente, muito mais extensa e, portanto, ele tem que ter uma grande autodisciplina, tem que ter hábitos de trabalho. E com 18 anos tens ou não? Pois se calhar não, mas por isso é que a razão de ser deste livro é mesmo essa. Ou seja, porque diz do secundário à universidade com sucesso. Ou seja, no secundário ele deve começar a criar esses hábitos de trabalho. E não no 12º ano apenas. Exatamente, logo a partir do 10º. E, portanto, ele ao criar esses hábitos de trabalho, a forma de investigar, que eu também explico, às vezes até aspectos que eu toco e acho que são essenciais, como saber falar em público, por exemplo, que são coisas que se treina. Às vezes pensa-se, não, eu nasci para falar em público, outros não, mas evidentemente que tem também uma base de treino, para onde é que eu devo olhar, o que é que eu... Enfim, tudo isso é importante. Tudo isso é importante, exatamente. Aliás, eu acho que a nossa escola falha um bocadinho nesta parte da comunicação oral. Na escrita não tanto, mas devia haver, aliás, uma disciplina, no meu entender, que mostrasse como é que eu posso expor as minhas ideias, porque na realidade, ao longo da carreira dele, com toda a certeza que vai ter necessidade de expor ideias e de forma clara. E não são apenas pela escrita. Exatamente, não é apenas pela escrita. Há pessoas que entram em pânico quando têm que apresentar qualquer coisa, porque a escola nunca os pôs a falar. Como é que foi o seu caso? O meu caso, eu comecei, não é que eu falo assim tão bem, mas comecei a aprender... Imagino se falasse mal. Muito obrigado. Muito obrigado. Vindo de quem vem, é um grande elogio. Mas na escola, o ensino secundário apanhou-me ali na altura do 25 de Abril e pronto, havia as reuniões gerais de alunos e foi aí que eu comecei a aprender a falar, porque dentro da sala de aula, realmente, nós estávamos ali mais para ouvir do que para falar. Aliás, quando falávamos, geralmente, éramos postos lá fora para falarmos à vontade, portanto, não havia ali uma certa rigidez. Mas isto tem um bocadinho a ver até com o aspecto como os alunos estão sentados nas salas de aula. Geralmente estão de costas uns para os outros, não é? E, portanto, isto não fomenta muito a comunicação, o diálogo, a partilha de conhecimento. São pequenos pormenores, mas que fazem a diferença. Fazem a diferença, porque podia ser, por exemplo, em U, não é? Em que os alunos estariam a ver-se uns aos outros e seria mais fácil o diálogo, a reunir consenso e coisas assim desse género. E trabalhar em grupo também. E trabalhar em grupo. Isso podia ser em ilhas, não é? Portanto, 4, 5 cadeiras em que estariam a discutir algum caso, em que depois um dos elementos apresentaria oralmente as conclusões do grupo e esse podia ir mudando, não é? Conforme para que todos pudessem falar e treinar essa comunicação. Porque eu sou professor universitário e quando apresentam trabalhos há muitos que socorrem do PowerPoint, o que eu não vejo mal, mas às vezes lendo o que está lá. Ou seja, reproduzindo apenas, não interpretando, não dissertando sobre isso. Exatamente. Aquilo não são tópicos que ele depois desenvolve, não. São, de repente ele entra em pânico... Então, mas isso para defender uma tese na faculdade não tem que ser oralmente? Sim. E de improviso?
Pois, mas por vezes socorrem-se muito do que está lá escrito e limitam-se a ler. Quer dizer, ou seja, a parte em que leem, quer dizer, pronto, se for uma citação, evidentemente não há outra hipótese, mas... Até para citá-la corretamente. Exatamente, porque não é uma frase do próprio, mas a ideia de falar por palavras suas, que no fundo é aquilo que eu no livro falo na memória lógica, em que ele ouve, depois raciocina sobre aquilo que ouviu ou leu e depois diz por palavras suas. Isso é muito importante porque, claro, depois vencer, digamos, o medo, não é? Que é uma coisa que todos nós, eu também, temos medo do ridículo, que os portugueses às vezes chamam de dar barraca, como é evidente. Há uma palavra que sai mal e pronto, e quem não gosta muito de nós vai pegar com toda a certeza por ali, olha que ignorante. Pronto, todos temos medo disso e é um sintoma de responsabilidade. Mas o medo nós vamos vencendo, não é? O professor Jorge Rio Cardoso não está sozinho nesta emissão, aqui na RDP Internacional. Já fiz uma pequenina alusão à presença do nosso outro convidado, o Filipe de Moura. É um tenor português, é formado em Londres e estreou-se profissionalmente há 10 anos. Muito bem-vindo, Filipe. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela tua presença. A presença do Filipe nesta emissão visa reforçar, professor, a importância da passagem do secundário para a faculdade. De que forma é que isso aconteceu na tua vida? Bem, é muito interessante todo este trabalho e em meu nome, eu acho que em nome de tantos outros jovens portugueses, faço aqui um agradecimento público pela coragem do Dr. Jorge Rio Cardoso em lançar-se ao desafio de escrever sobre educação, porque em Portugal fala-se muito sobre educação, sobre como é que deve ser, como é que não deve ser, mas há que haver bases até práticas para orientar jovens que há bocadinho o Germano perguntava, com 18 anos, há responsabilidade? Há esse sentido de responsabilidade? Eu não sei, porque eu acho que conheço muita gente, infelizmente, que aos 18 anos não faz a mais pequena ideia do que quer seguir. Eles querem ir para a faculdade, mas quer ser o quê? O cozinheiro, engenheiro, arquiteto, médico, sapateiro? E de facto não sabem. Isso acho que é terrível. Essa indecisão. Eu, não sendo especialista, e o especialista está aqui ao meu lado, creio que é precisamente pela falta de voz que o aluno, que o jovem tem, em não sentir-se à vontade para se exprimir, para dizer o que gosta, porque em muitos casos a escola é uma instituição que faz por reproduzir conhecimento e não estimular o aluno, e acho que esta é uma dos pontos muito fortes e positivos deste livro e dos anteriores, da missão que o professor Jorge Rio Cardoso tem. No meu caso, eu desde o 10º até o 12º mudei de ideia em relação ao curso. Em primeiro lugar, o que é que gostarias de ter sido? Eu, neste momento, sou aquilo que gostava de ter sido. Mas levou tempo a chegar lá. Qual era a ideia inicial? Era muito vaga, porque eu sempre... para mim, uma das coisas mais ricas que existe é o conhecimento. E eu lembro-me, no 9º ano, quando tinha que escolher o que é que ia fazer no 10º, ser uma grande frustração ou confusão, tanta coisa para escolher, mas eu tinha que escolher apenas uma. E acabei por escolher um curso que me podia, no fundo, abrir portas a várias coisas, que era, na altura, o económico-social, que tanto dava umas coisitas para letras, tinha matemática, dava para áreas mais económicas. E então eu fui para o 10º ano a pensar que ia ser economista. Depois, quando estava a tirar o 10º ano, achei que a economia era talvez demasiado vaga, ou então eu próprio não tinha conhecimentos de como é que seria um trabalho na prática de um economista. Depois achei bem, vou-me virar mais para a gestão.
E entretanto, mas gestão também, entretanto vou estar a gerir o quê? E como tenho um espírito criativo muito, muito forte, a parte de publicidade e de ter ideias e de colocá-las em prática levou-me a optar por tirar gestão de marketing. Ainda assim, naquela altura, foi a minha professora de Introdução ao Desenvolvimento Económico-Social a primeira que me disse assim: mas porquê que não vais para a música? O que é que ela terá visto? Ela terá visto aquilo que ouvido. Não só eu, mas outras pessoas teriam visto, mas eu até àquela altura, e quando ela me disse aquilo, eu pensei: mas isso é profissão? Mas, é a história da professora, é a história dos atores. O que é que tu fazes? Sim, sou ator. Sim, está bem, mas isso... ok, pois. Não, mas na realidade, não brinques. Não, eu sou ator profissional. Mas isso é o tal história, Filipe. Isso não é profissão. Eu próprio tinha esse tabu. Ou seja, do meio onde eu surgia, eu próprio não tinha a noção que podia ter uma carreira de trabalho como Professora, essa. Mas qual é a influência que os pais podem ter ou não na orientação e na futura profissão que os filhos venham a desempenhar? Há muitos pais que, para eles, o ator, o cantor, pode não ser exatamente uma profissão, mas sim um hobby. E isso acaba por ser negativo, porque os jovens, para se encantarem pelo conhecimento, têm que começar por algum lado. E em geral, quer dizer, enfim, eu não queria estar aqui com grandes teorias, mas há uma teoria que é muito conhecida, que é a teoria das inteligências múltiplas de Gardner, ou seja, que fala em 8 talentos, e, claro, está lá a música, está lá o desporto, está lá a dança, está lá imensas expressões artísticas que são fundamentais para contagiar a tudo o resto. Eu penso que há 2, 3 dias, porque hoje em dia já se fala em educação pelo património, educação pelo desporto, pela música, enfim. É mais abrangente. É mais abrangente, porque falava-se até de um grupo de miúdos que, digamos, pertenciam a famílias destruturadas e começou-se a ensinar através do futebol, porque o futebol, vamos lá ver, que é uma coisa que é desvalorizada. O que é que eles vão aprender agora a chutar na bola? Mas há ali o cartão amarelo, há ali regras, há ali fair play, deve haver. E, portanto, quer dizer, os miúdos podem aprender muito com isso. Claro, desde que estejam enquadrados, provavelmente com um professor, etc., para mostrar que realmente há coisas que eu posso fazer, há outras que eu não devo fazer, ou simulações, ou coisas assim desse género, ou menos respeito pelo meu adversário, em que vou aleijá-lo gravemente, porque... E isso, digamos, porque antes de entrar o conhecimento, deve entrar exatamente esse valor e o respeito pelos outros. E, portanto, se começarmos por aí, se calhar ele vai se encantar pelo conhecimento e dizer assim, não, eu na realidade digamos, consigo me integrar socialmente, porque temos que ver uma coisa, o que é a escola? A escola não é mais do que uma preparação para a vida, não é? E, portanto... Mas não é a escola da vida. Não é a escola da vida. Isso é outra coisa. É outra coisa, claro. Mas se na escola conseguimos passar valores que hoje em dia é difícil, não é? Porque tem os professores... Porque, vamos lá ver... Os professores têm uma matéria para dar, são já chamados a terreno por causa dos rankings da escola e, portanto, têm que dar aquela matéria. Quando se fala em dizer, não, mas eu agora vou ensinar a honestidade, a solidariedade, etc., não há tempo para isso, infelizmente, mas deveria haver, como é evidente. Isso era educação cívica? Sim, mas quando estamos, por exemplo, eu acredito muito que para minimizarmos o insucesso escolar, que pudéssemos incentivar comportamentos de solidariedade. E hoje em dia, quando vamos à caderneta do aluno ou ao currículo do aluno, temos lá apenas notas. Mas deveria haver comportamentos de solidariedade. Ou seja, ele ajudou um colega que tinha... E isso deveria ser valorizado. Valorizado e está lá escrito. Não é? Porque se eu um dia for contratar alguém e se estiver lá escrito que ele em vários anos teve comportamentos deste género ou ajudou na quinta pedagógica lá da escola ou outra coisa qualquer, comportamentos de cidadania, eu provavelmente vou valorizar muito mais isso. Aliás, muitas das vezes valoriza-se quem fez desporto, ou seja, tem destreza física, portanto, ou quem fez música, porque provavelmente o poder de concentração é muito maior, se calhar o grau de imaginação, a sensibilidade. Quer dizer, eu defendo muito uma educação integral, digamos assim. Mas o professor lembra-se com certeza que, por exemplo, há 20 anos, para não ir muito mais longe, a maior parte dos futebolistas em Portugal, eles abandonavam os estudos, mas no 8º ano, no 9º, e chegar ao 9º já era muito bom, porque de facto os treinos, os estágios, as deslocações e sobretudo aqueles que estavam integrados nas equipas profissionais
não tinham tempo. Hoje é diferente. Exatamente. Hoje é diferente. Exatamente. As escolinhas, digamos assim, dos clubes, e não só... São elas próprias as Exatamente. academias do aluno versus atleta. Se não tens boas notas, portanto... Sais fora. Sais fora. E, portanto, isso aí eles começam... Mas isto aqui vem também de uma teoria, que eles chamam o princípio de Pré-Mar, que é que sempre que eu a um jovem apresento dois tipos de atividades, uma de grande probabilidade, isto é, que ele gosta muito, pode ser o futebol que estamos a falar, e outra de baixa probabilidade, que ele não gosta nada, que pode ser estudar, em geral há uma teoria de vasos comunicantes. Ou seja, ele começa a estudar mais, não que eu gosto muito de estudar, mas para merecer a tal parte que ele gosta. Mas, por exemplo, o Ronaldo ainda agora recentemente teve e enfrenta alguns problemas com a justiça e chegou a dizer, a afirmar em tribunal que eu tenho poucos estudos, ele deve ter, não sei, o sétimo, o oitavo, por aí, mas, no entanto, ele é o maior do mundo. Claro, e não é só para nós, é o maior do mundo, efetivamente. Portanto, o não ter, às vezes, a escolaridade, uma grande escolaridade, não quer dizer que não tenha possa ter, não estou a falar deste caso em particular. Mas o pontapé na bola, por exemplo, aí é desvalorizado pela maior parte dos pais. Claro. Dás uns toques na bola. Não, é muito mais do que isso. Claro, não com toda a certeza. E não devemos confundir a escolaridade com ter cultura. O meu pai não tinha mais do que o 6º ou 7º ano, no entanto era uma pessoa que lia imenso e pronto, passava a vida a dar-me lições de tudo e mais alguma coisa, não porque fosse avaliado em algum teste, não era por causa disso, mas porque tinha gosto nisso. E portanto essas coisas são passadas muito de pais para filhos. Pronto, o meu pai sempre comprou jornais, eu sempre li os jornais e isso acaba por ser muito passar o bichinho, não é? Aliás, há muitos pais que dizem que tiveram que regressar à escola, não no sentido literal, mas para acompanhar os filhos e para os ajudar, tiveram que ler as mesmas coisas que os filhos estão a estudar. Pois para perceber de que forma, até para fazer perguntas antes dos testes, por exemplo. Exatamente. Isso, fazer perguntas antes dos testes, acho que sim. Agora, eu acho que os pais não devem explicar de novo a matéria aos filhos. Porque, em Eles geral, não são professores, são apenas os pais. Exatamente. Porque para isso estão lá os professores. Mas às vezes há aquela tendência, eu quero tanto que o meu filho entre em medicina ou no técnico ou outra coisa qualquer, e então quero que ele tenha boas notas e então eu vou-lhe ensinar de novo. E às vezes estamos a ensinar como aprendemos há 20 anos, às vezes não é a mesma coisa. A intenção é muito boa, mas de facto o resultado pode não ser. Exatamente. Os pais devem, sobretudo, fomentar a parte do ser. Visitas a museus, ou quintas pedagógicas, ou voluntariado, coisas, ou em termos do contato que ele tem com a música, ou com o desporto, ou com a dança, ou com as artes. Isso eu acho que... E essas deveriam ser as verdadeiras praxes, mas isso dava-nos uma outra conversa. Outro programa. Filipe, no teu caso, quando tu disseste aos pais que ias deixar a gestão, ias deixar o marketing e ias avançar para a música, eles não acharam muita graça, seguramente. No meu caso, eles não tiveram esse problema porque eu tirei gestão de marketing. Dentro daquilo que várias pessoas me diziam, eu achei que de alguma forma acabaria por ser útil e não me arrependo de nada. Aprendi... Mas não era esse o plano B? Não. Fazia parte do plano A. E eu hoje nas produções que realizo, eu próprio sinto muito que a parte do marketing me ajuda e ajuda-me a fazer uma coisa. Ou seja, se eu fizer alguma produção que não encha a casa, eu não vou culpabilizar o público, eu vou-me perguntar a mim o que é que eu tenho que fazer mais e melhor da próxima vez para que tenha um melhor resultado. Um melhor desempenho. E isto é uma questão de responsabilidade. Tu deves ter aprendido isso com o Filipe Laféria, com certeza. Não, curiosa, podia ter sido. Filipe Laféria, eu chamei-o aqui a pessoa com a qual tu já colaboraste, atenção. Sim, e muito recentemente no Amália. No Amália, sim. A fazer de Alberto Ribeiro nesta última versão. Sim, exatamente. E foi fantástico trabalhar com ele, aprende-se imenso e o nível de exigência dele, acredito, não é menos do que o meu. E eu, só aos 27 anos, já agora uma particularidade... Mas quantos anos é que tens? Agora tenho 34. Já velhíssimo. Só aos 27 anos é que a palavra responsabilidade deu uma volta interessante na minha vida, porque até lá a responsabilidade era um peso sobre os ombros. E a partir dos 27 anos, numa altura em que eu tive que lutar por algo que era meu e que tinha que proteger, eu
passei a entender a palavra responsabilidade, ou o conceito de responsabilidade, como poder para. Então o que é que aconteceu? No facto, na altura eu tinha que, dentro de uma discussão de trabalho, havia, eu, para além da música, também trabalho com artes terapêuticas e criativas. E dentro de um modo de trabalho que eu tinha desenvolvido, entretanto, mais pessoas estavam a colaborar e havia a ideia de como que levarem... A ideia estava a ser tirada, digamos assim, dos carris. E era preciso manter a gênese do trabalho. E foi preciso dizer não, que é uma palavra às vezes também difícil, complexa, quando... Isso chama-se educação. Sim, na minha opinião. Sim, é verdade, é verdade. Mas às vezes, enquanto trabalhamos ou em grupo ou até em sociedade, para não ferirmos ou para não criarmos cisões, às vezes pode haver a tendência a nos fecharmos e irmos aceitando certas coisas que não são aquelas que mais corretas para nós. Então, e a partir desse momento de viragem, o chamado turning point, passaste a encarar a vida de uma outra forma? Sim, absolutamente. Absolutamente. E relativamente à responsabilidade, cada vez foi quase como se quisesse alimentar mais disso. Cada vez que faço alguma coisa, tenho muito mais vontade de me lançar. Há bocadinho falávamos do medo. O medo, até uma certa medida, é ótimo porque nos mantém alerta. Se eu for para um palco sem ter absolutamente nervos nenhuns, é possível que me espalhe. Isso é uma loucura completa mesmo. Logo à frente. Porquê? Porque o meu nível de atenção, concentração pode não estar no máximo. Claro que se tiver nervos a mais, também não. Mas é preciso ter um bocadinho de uma tensão positiva, uma energia, uma responsabilidade que nos leva a ter a máxima consciência do que está a acontecer no momento. Isso não, a faculdade não dá isso, pois não? Eu acho que depende da forma como dos professores que temos. Eu, na faculdade, uma coisa interessante é que, às vezes, aprendia mais com aqueles 5 minutos antes ou depois das aulas, em que estava à conversa com o professor, em que ele, numa conversa mais descontraída, dizia 2 ou 3 coisas que... Por outras palavras... Por outras palavras, sim, ou então dava exemplos. Eu lembro-me uma vez, numa cerimónia de entrega de diplomas da faculdade, ainda não era a minha, mas eu fui cantar, e entretanto há um círculo de professores e há um que me vê e chama-me, e entretanto estou eu ali no meio, e ele está a falar sobre uma experiência que teve quando visitou as instalações da Salvador Caetano, no Norte. E ele perguntou ao diretor, mas como é que é possível ter isto com esta dimensão? E ele disse-lhe, sabe, na vida há 3 coisas fundamentais: ideias, contactos e confiança. E eu fiquei a pensar, então, e o dinheiro? Também é preciso. Mas depois é que se não houver estas 3 coisas, o dinheiro também não resolve. Se não houver estas 3, não resolve. É preciso alguém, contactos, alguém... E que esteja de boa fé e que seja boa pessoa para nos poder auxiliar ou acompanhar, haver boas ideias que possam inspirar, que possam motivar as pessoas, e a confiança é um elo que liga os 3, não é? Professor Jorge Rio Cardoso, há muita gente que, por exemplo, nas cerimónias de entrega de prémios, nos Oscars, há atores que falam dos seus professores, o professor de drama, o professor de música. Alguns até falam pelas piores razões. O professor, quer no secundário, quer na primária, quer no básico, quer na faculdade, tem marca toda a diferença se for bom ou se for mau? Mas com toda a certeza. Isso eu creio que sim. Aliás, se nós agora puséssemos esta questão aos nossos ouvintes: qual foi o melhor professor que algum dia tiveram? De repente vem-nos à memória, depende das idades, não é? Alguém dá 20 anos, dá 30, dá 40, e eu faço a pergunta: porquê é que se lembraram dessa pessoa?
com toda a certeza não foi pela matéria que lhes ensinou, que se calhar já esqueceram, mas porque era um modelo de cidadania, era uma pessoa que era capaz de motivar, se calhar com um simples olhar ao miúdo, ou miúda, hoje não estás bem. Digamos, era uma pessoa de coragem também, mas não era com os fracos, era, digamos, se calhar junto do Conselho Diretivo, era um exemplo, e essas pessoas às vezes é que nos marcam em termos de modelo de referência. Eu acho que os bons professores também são aqueles que lançam as sementes, ou seja, nós ficamos encantados pelo conhecimento, e isto que o Filipe estava... não é de uma forma direta. Sim. É de uma forma descontraída, como o Filipe estava a dizer. Exatamente. Isto que o Filipe estava a dizer, eu acho que é muito verdade. Que é os exemplos de vida. Eu às vezes nas aulas fico, quando estou a dar a aula, gosto muito de falar em exemplos do real, que me aconteceram, etc., a propósito daquela matéria, para eles verem exatamente como é que funciona a vida. E às vezes podemos estar com boas intenções e as coisas realmente não resultarem daí. Às vezes conto-lhes, por exemplo, uma história, só para dar um exemplo, de quando eu fiz exames para o Banco de Portugal, de avaliação de conhecimentos, passei nessa parte, depois tínhamos que ir a uma entrevista com um diretor. E eu fui a uma entrevista com um diretor e durante uma hora fui massacrado. Eu nunca me senti tão burro na vida como nesse dia, porque ele nem me deixava fazer o raciocínio. Então, se agora aumentar a taxa do Federal de Nova Iorque, o que é que você acha? É bom para um exportador português ou não? E ainda ia responder... Exatamente, já estava com outra pergunta. O quê? Você vê-se logo que tirou o curso de dia. Não, tirei o curso de dia. Pois, mas eu não. Eu tive que estudar à noite. Bem, foi assim um massacre durante uma hora. O diretor adjunto dele estava a ouvir a conversa, praticamente não teve nenhuma intervenção, e a seguir veio-me levar ao elevador e viemos em silêncio, porque eu estava exausto. E depois, passados uns dias, ele escolheu-me para o departamento dele. Eu achei aquilo uma grande admiração. Como é que era possível outros terem... Mas ele estava a testá-lo? Exatamente. Eu, passado 1 ano ou 2, lá tive coragem, estava com ele e perguntei-lhe: há aqui uma coisa que eu ainda não percebi. Porquê é que me escolheu se aquilo foi um desastre, a nossa entrevista? E você levou aquilo a sério? Não. Eu estava a ver como é que você reagia debaixo de pressão. E parece que reagi bem. Portanto, não mandei para lá de nenhum. E na economia tem que se fazer... Na bolsa, por exemplo, não é? Pois, sim. É preciso ter ali nervos de aço, mesmo no próprio Banco de Portugal, portanto, o dealing home, quer dizer, são sempre situações em que, em qualquer banco, não é? Pode levar um banco à falência, quer dizer... uma boa ou uma má decisão. Uma boa ou uma má decisão. Filipe, o Júlio Isidro esteve aqui há relativamente pouco tempo e ele diz que assistiu em Nova Iorque, onde fez, e depois na Califórnia, onde fez o curso de cinema e televisão, há vários castings, várias audições, em que, por exemplo, muitas vezes a pessoa que ia ser testada apenas dizia: "My name is Michael." Ok, go on, já estás. Ao fim de 3 horas de espera. Isto na América é assim que funciona. E em Londres também. Pois. Eu há 2 anos fui a Londres fazer uma audição. Fui de propósito a Londres. Fui convidado para essa audição. Até me tinham estipulado um horário e tudo. Depois, quando eu cheguei lá, tive que esperar 3 horas. Juntamente com milhares de outros candidatos. E depois tinha que levar uma música preparada e depois tinha que cantar. Eu já não me recordo se me tinham... Não, havia um órgão? Sim, havia um pianista. Mas depois eles pediram-me para cantar uma coisa à primeira vista, uma coisa que a maior parte daqueles colegas, sendo de musicais, já conheceriam aquela música, certamente. Eu, como sou de uma zona, ou uma área, digamos assim, ópera, musicais, mas não os musicais mais, digamos, mais rock, pop. Mas os standards, não é? Não conhecia tão bem, enfim... Qual é que era? Era qualquer coisa Believe. Agora não lembro-me que era isso. E eu ainda consegui apanhar os primeiros compassos e tal, depois cheguei a uma altura, ler à primeira vista palavras, ritmo e melodia. Para o instrumento já é difícil, mas só tenho que tocar. Mas quando há ritmo, enfim, aquilo não correu demasiado bem. E disseram thank you e pode sair e pronto. E tu pensaste, pronto, já a minha carreira em Londres acabou hoje. Não foi. Não é. Ou era apenas mais uma audição?
Era mais uma audição. Eu fui de propósito daqui lá para isso. Depois ainda pensei em voltar para trás e dizer, mas olha, como eu vim de propósito, não me querem ouvir melhor, não me querem considerar, afinal fui. Mas depois achei, pronto, deixei porque... E qual foi o resultado? O resultado foi um e-mail a agradecer e a dizer que naquele ano tinham tido muitos candidatos e que iam ficar em contacto. Pronto, é aquela... Mas já atuaste alguma vez em Londres integrado em alguma companhia? Ou ainda não chegou essa oportunidade? Em companhia... No West End, por exemplo, não é? Não, aí ainda não. Não, porque eu... sempre tentei, enquanto estive em Londres, sempre tentei ir mais pela parte operática e o meu espírito de querer aprender foi sempre mais nesse sentido. Eu, por exemplo, uma curiosidade, uma cantora portuguesa bastante conhecida hoje em dia, que é a Sofia Escobar, que fartou-se fazer musicais em Londres, em Birmingham, fez o Fantasma da Ópera, fez o West Side Story. Eu, quando fui estudar para Londres, ela era da minha turma, mas eu nunca a vi. Ou seja, porque eu fui diretamente para o terceiro ano, aceito no terceiro ano de um curso de 4, porque já tinha anos de conservatório e então equivaleram-me a esse terceiro ano. E até ao Natal os professores ainda chamavam o nome dela e nós dizemos, não está, ela já estava na escola da vida. Mas não estava lá, ou estava... Não, já não ia à escola porque estava a trabalhar. Eu às vezes perguntava, mas... Se calhar, talvez eu devesse, em vez de querer ser, não sei se tão certinho, querer fazer a escola e querer aprender, mas eu fui para Londres para aprender e aprendi. A experiência na escola foi muito, muito importante. Depois fiz algumas produções, parte da escola, cantei no Barbican Hall, um dos mais importantes teatros? Sim, integrando a parte do coro, o Requiem de Verdi, que é uma das peças mais bonitas. Mas depois, entretanto, há um ponto em que quando nós queremos muito algo, e no meu caso eu estava a apontar as baterias todas para a ópera e não para musicais, quando a coisa não funciona, e se nós formos em algum caso insistirmos e formos talvez perfeccionistas, não sei, pode haver o reverso da medalha, que é a frustração, e então houve um período em que eu quase abandonei o canto entre 2011 e 2013 porque achei que não ia dar, até que depois, enfim, quando nós ouvimos a nossa voz, não só a voz das cordas vocais, mas interior e aquilo que a voz da consciência, basicamente. Sim, ou da alma, ou do espírito. Sim. Então decidi que ou era por aqui, porque é o que é natural em mim, e podendo fazer muitas outras coisas. Para mim, estar na música, o principal objetivo é deixar as pessoas um pouco melhor. Mas olha, e os tenores safam-se muito bem em Portugal. Aqui o safam-se é no sentido de terem um trabalho continuado. É complicado em Portugal, porque o mercado é um mercado muito pequeno. E lá está, eu não vou culpar as pessoas, porque hoje em dia há muito mais oferta. Hoje em dia os teatros também estão cada vez com mais dificuldade em ter espectadores, porque as pessoas já não vão tanto ao teatro, porque podem ver no YouTube, ou podem ver uma produção algures na televisão e puxar atrás. Que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ao vivo há uma energia, há aquela energia que os atores, quando entram em palco, se houver um nervosismo, quem está na plateia também recebe esse... E partilha. Há uma relação de dar e receber entre o público e os artistas. E acho que hoje em dia, numa altura em que há tantas redes sociais, mas as pessoas, o contacto às vezes é menor, ou seja, dá-me ideia que há muito mais isolamento ou solidão. Ainda assim, as pessoas podem falar muito por via eletrónica, mas depois às vezes falta o contacto de um abraço humano. E acho que devemos lembrar-nos que somos animais comunitários,
que vivemos em comunidade e precisamos de interagir uns com os outros, não só através de antenas. Mas, sobretudo, através da música, acho eu. Claro. Professor, o Filipe, pelos vistos, é um acumulador de cursos. Ele já tirou 2, está a tirar um a alguém, não é? A sede de conhecimento deve ser infinita até o nosso último dia de vida. Sim, eu acho que isso é aquilo que nos move, não é? Os carros será com diesel ou gasolina, nós é precisamente... Ou elétricos. Ou elétricos também, estava a faltar essa parte. Ou híbridos, Os híbridos. Também há. Mas na realidade é isso que nos move, não é? A descoberta, o encantamento pelo conhecimento, e aquele tal professor que eu há bocado falava é um bocadinho esse, aquele que nos deixou ali o rastilho e a partir dali... Agora, há aqui uma questão, é que hoje em dia eu acho que cada vez mais os jovens, para se encantarem pelo conhecimento, têm que construir o seu conhecimento. Ou seja, tem que ser dada essa hipótese, porque se estamos a falar ou de sonetos ou de outra coisa qualquer, ele ter a hipótese de construir a sua própria versão. Ou se estamos a falar de qualquer experiência, ele pode poder relatar aquilo ou com vídeo ou juntando fotografias que ele próprio vai pesquisar ou através de uma banda desenhada que ele próprio fez. Quer dizer, isso é construir conhecimento. Os novos métodos de ensino. Exatamente. Basicamente. E aí é mais fácil, digamos assim, ele encantar-se pelo conhecimento, porque ele próprio está na descoberta. Ok, então quem era este indivíduo? Ok, vou fazer uma pesquisa e então eu posso lhe ensinar a fazer uma pesquisa. E isso, digamos, torna-se muito importante ele ter formas de pesquisar. Ou seja, cada vez mais, às vezes torna-se difícil eu exigir que saibam determinada coisa, determinado conhecimento, porque ele vai ao Google e está lá tudo. Interessa mais que... Resta saber, professor, desculpe interrompê-lo, se aquilo que ele lê está lá é verdade. É verdade. Exatamente. Mas aí vem o pensamento crítico, não é? Que eu acho que também é muito importante. E, portanto, interessa mais que ele saiba pesquisar, que tenha esse tal pensamento crítico, será que isto é verdade? Que se questione, não é? Sobre aquilo que está ali a ler. E não tome como uma verdade absoluta. Exato, verdade absoluta. Portanto, mais do que uma cabeça, a frase não é minha, mas eu acho que é muito feliz, mais do que uma cabeça cheia de conhecimentos, e que debita conhecimento a toda a hora, interessa-me uma cabeça que saiba pensar. E que saiba pensar, às vezes, não a solo, mas juntamente com todos os outros, e que saiba reunir consensos, e que saiba criar empatia com os outros, que não tenha tiques de vedeta, não é? Porque tive 18 ou 19 no técnico, quer dizer, mas que mantenha sempre essa humildade, essa sede de conhecimento, que era um bocadinho a origem da pergunta. Isso deve acontecer no secundário, na universidade e fora dela, com certeza. Sim, ao longo da vida. Eu não queria deixar passar a oportunidade, e para fecharmos, e agradeço muito ao professor Jorge Rui Cardoso mais uma vez ter vindo a prestigiar-nos com a sua presença. Mas, Filipe, tu estás envolvido, como disseste muito bem, em vários projetos solidários e não solitários. Em 2010 estiveste no Nepal, integrado no Dynamic Heart Project, da qual és fundador. Trabalhas com crianças em vários orfanatos. Que trabalho é este? Este foi um trabalho que, fomos convidados, enquanto pessoas que trabalhamos com artes criativas, de teatro, a trabalhar com crianças no Bangladesh também, mas neste caso no Nepal, de vários orfanatos, num contexto em que há cerca de 5, 8 anos antes, tinha até aí havido uma guerra civil em que tinham havido algumas fraturas na sociedade. E essas crianças órfãos foi uma das consequências mais diretas? Sim, porque naquele caso havia crianças cujas histórias, algumas tinham sido envolvidas desde o fabrico de bombas, ou seja, envolvidas diretamente no conflito. Algumas que sofreram consequências físicas de abusos dentro do contexto de guerra. Mas eu acho que dentro daquela experiência fomos nós que aprendemos mais. Aprendemos mais acerca da capacidade de superação que o ser humano pode ter. E uma coisa lindíssima que foi encontrar um grupo de crianças, todas elas com as suas histórias e nenhuma delas fáceis. E quando nós lhes perguntávamos o que é que vocês querem ser quando forem grandes, todas elas tinham o sonho de ter um papel que fosse de ajudar a comunidade, desde uma queria ser chofer de autocarro de escola, médicos, assistentes sociais, mas sempre com o pensamento no outro. Nos outros.
na comunidade. E isto era uma coisa que o professor Jorge Rio Cardoso falava acerca da integração, do estarmos dispostos a trabalhar em equipa, em dar algo aos outros. E esses eram casos concretos? Concretos. E saímos de coração cheio, sentimos que damos de nós, porque com o nosso trabalho em grupo também fazemos com que as crianças possam ter um espaço seguro para se exprimirem as suas emoções, dar espaço, por exemplo, se for preciso berrarem, berrem, tem agora espaço para isso, cada uma saberá porque é que o está a fazer, normalmente seria dentro de um trabalho de grupo, em que agora vocês podem escolher uma personagem à vossa escolha para representarem, colocar a criança a escolher qual é o teu super-herói. A partir de agora és esse super-herói. Como é que te sentes? Como é que é esse super-herói em ti? Como é que tu és esse super-herói? E a certa altura a criança reconhece nela própria as qualidades que reconhece e que não sabia que as tinha. E que não sabia que as tinha. E uma das lições mais bonitas, ou das coisas mais bonitas acerca do amor, foi num desses orfanatos, em que nós tínhamos um jogo que chamávamos as pedras mágicas, em que cada pedra representava uma coisa. Uma representava alegria, outra energia e outra amor. E há 3 crianças que vão a cada uma delas. E a primeira pega na alegria e diz: isto ajuda-me a gostar mais dos outros. Depois a outra pega na energia e diz: esta ajuda-me a gostar mais dos meus pais e dos meus irmãos. E a outra, uma menina pequenina, com 8 anos no máximo, pega na mais pequena, na pedra que significava amor e diz: e esta ajuda-me a gostar mais de mim. É uma coisa linda, uma criança perceber... Uma pessoa fica sem palavras. Sem palavras. Perceber que o amor nasce em nós e depois, claro, que floresce para os outros. Também o amor a Portugal, que é a canção com a qual vamos encerrar. Naturalmente, eu podia deixar de ouvir o Filipe de Moura. É uma canção escrita por um grande mestre, compositor italiano, Ennio Morricone. Isso, exatamente. Em que circunstâncias? É de um filme. É de um filme. O Germano até sabe melhor o título. O Bom, o Mau e o Vilão. E depois é feita uma adaptação com letra portuguesa que foi depois imortalizada, digamos assim, pela voz pela nossa grande Dulce Pontes. E tudo isto a propósito, está a ver, professor, começamos do secundário à universidade, acabamos com a Dulce Pontes e com este amor a Portugal. Mais uma vez, muito obrigado ao professor Jorge Rio Cardoso, ao Filipe de Moura. Muito obrigado. E que tenhamos o prazer de te ver aqui várias vezes, aqui e nos palcos em todo o mundo. Seguramente mereces isso e muito mais. Muito obrigado, até à próxima. Até à próxima. Muito obrigado.